Nelson, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Suzuki? Tudo jóia. Então, Nelson, você já imaginou chegar na segunda-feira de manhã, né? Ou algum outro jovem, sei lá, seu filho, o meu filho, né? Chega segunda-feira de manhã todo animado, entusiasmado, apesar do que tiver pela frente ao longo da semana. Você acha que é É isso. possível? Já ouviu isso? O que você Ah, acha? eu acho que é possível, mas pouco provável. Por quê? Porque ainda existe o negócio do final da semana, né? Acabar o final de semana e ter que começar a jornada de trabalho. E isso daí Pois não é. é necessariamente assim, tão aguardado ou feliz para os jovens ou para todo mundo em É, geral, né? Acho que isso daí é um desafio para todo mundo, né? sim, exatamente, Nelson. E a gente chega ao começo da segunda-feira, ou final de domingo, né? E a realidade mostra isso, né? Seja É, para os trabalhadores mais jovens, mais antigos, até mesmo para os estudantes, às vezes. Você, é, você vê aquela semana cheia de trabalho duro, né? Aquela perspectiva de trabalho só duro, e você fica realmente desanimado. Mas é. uma coisa legal, Nelson, Uhum, é que o autor do livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, o uhum, Sean Acor, ele diz que é possível mudar esse jogo, né? com certeza. Que é possível você começar a segunda-feira todo motivado e entusiasmado, né? Sim, E nessa conversa de hoje, a gente vai explorar um pouco mais desse tema, combinado com a nossa experiência, né? De mais sim, aí de 40 anos aí de mercado, mais alguns anos exatamente. aí como pais de, 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 de jovens, né? Que estão com seus 20 a 30 anos. Sim, verdade, Então, verdade. vamos ver se a gente consegue combinar aí as experiências nossas, um pouco do que o autor comenta no seu Sim, com livro. certeza. Vamos ver se a Uhum. gente consegue, né, ajudar aí os jovens a, a serem talvez mais felizes, a conseguirem chegar na segunda-feira de manhã, sair da cama todo entusiasmado. Pular, falar assim, não vejo a hora de ir trabalhar, É, né? sim, Assim, ô, Suzuki, acho que nesse ponto aí, né, eu acho que ah, não que a gente vá fazer ele ficar totalmente feliz, mas a gente minimizar os pontos que geram certa chateação em todo mundo, né? E nos jovens especialmente, com relação aos desafios, à rotina do dia a dia. Então, sim, minimizar esses pontos, né? Fazer com que o que seja eventualmente difícil se torne um pouquinho mais fácil, ou mais positivo, ou mais feliz, entendeu? Não que a gente é, vá conseguir chegar a 100% de felicidade em tudo e o é, cara sempre ser feliz por todas as dificuldades que ele vai ter. Não é natural isso, né? mesmo porque acho que na prática, ainda que a gente projete uma situação ideal, dificilmente você vai conseguir chegar numa situação de 100% de felicidade segunda-feira, a não ser que você fique meio louco, né? Mas uma Exatamente. pessoa normal, dificilmente. Agora, atenuar alguns pontos negativos, Ver o lado positivo das coisas, né? encarar positivamente as situações, eu acho que já Exatamente. ajuda bastante um jovem que está começando, por exemplo, uma vida assim empresarial, né? A superar aí seus obstáculos iniciais, porque deve ter, sim, milhões de obstáculos, milhões de desafios, sobretudo para os jovens que estão começando, né, a trabalhar. Sim, com certeza. Acho que até no livro o cara comenta que, que a felicidade não vem do sucesso, né? É- a felicidade vem antes do sucesso. Então é um estado de espírito. Isso faz com que você encare as coisas de uma maneira melhor, né? Que você entenda que você, apesar de não estar na situação ideal, ninguém está na situação ideal, a gente está aqui para aprender, fazer as coisas, mas tem coisas positivas, né? Sim, Que a gente pode explorar. Então, olhar os aspectos positivos, aquilo lá deixa você feliz e a felicidade vai trazer uma performance, uma visão de mundo melhor. Então, é como você conseguir ser feliz com aquilo que tem,
mas, obviamente, tendo uma ambição, uma vontade de se aprimorar, né? Com certeza. Eu acho que essa é a essência do livro. É, Normalmente, qualquer pessoa, por exemplo, eu acho que deve encarar o seu dia a dia da seguinte forma: eu vou trabalhar duro hoje, eu vou sofrer hoje, para que um dia eu consiga chegar lá na frente e aí sim ser feliz. exato, O que o autor fala é inverter totalmente essa regra. É do exatamente. tipo, encarar positivamente qualquer situação que você esteja vivendo hoje, para que eu esteja um pouco mais motivado, um pouco mais feliz, e isso se tornar uma energia positiva para que você possa encarar melhor os seus desafios do dia a dia e conseguir chegar lá, né? Talvez melhor e mais rápido. Então, Exatamente, exatamente. ele inverte isso e mais curioso, Nelson, o mais interessante é que são dicas, regras simples Legal. que ele traz e a gente vai ver, Nelson, e a gente vai poder colocar as nossas próprias experiências também ou visões que muitas vezes quando os nossos projetos que a gente tocou junto, talvez, provavelmente, eles deram certo porque a gente encarou sem saber e a gente aplicou sem saber essa técnica desse autor. Eu acho que a experiência traz um pouquinho dessa rotina, né? E a gente vê que na prática as coisas vão dando certo, intuitivamente a gente aplicou, mesmo sem ter Sim. lido o livro previamente, né? Isso, Acho que vê o lado positivo nas pequenas coisas. exatamente. Eu acho que a gente aplicou, e eu acho que isso deu certo para a gente e pode dar certo para muitas outras pessoas, sobretudo aqueles que estão começando, né? Com certeza, é. Acho que E- uma das coisas que era muito forte na gente era o otimismo e a crença que a gente conseguiria fazer mesmo em função do cenário adverso. Tipo, o cliente sim, nem atende o nosso telefone. O sim, cara tá totalmente fechado com o concorrente. Ele, sim, ele nem está interessado em ouvir o que a gente está querendo falar. exatamente. Não, e era muito chato essas situações, né? É, Como que você vai superar isso? E apesar dessas dificuldades, a gente conseguiu, né? E a gente não é. desistiu, apesar Uhum. dessas dificuldades. Exatamente. Acho que são pequenas microtarefas ou pequenos hábitos que vão criando essa força interior para que a gente consiga fazer coisas que não são agradáveis, minimamente agradáveis, né? Acho que tem um Exato. ponto, né, que não sei se você tem essas metodologias, né, de fazer com que algumas coisas desagradáveis a gente consiga fazer de forma natural, sem muito esforço. Por exemplo, ir na academia. Sei que é um Uhum. desafio para todo mundo. Ou fazer um relatório chato para o chefe. Ou participar daquela call de cobrança na sexta-feira, último horário, ou segunda-feira, primeiro horário, que torna os dias difíceis, né? Não Uhum. sei se você tem alguma metodologia, né, para conseguir fazer as coisas difíceis menos difíceis ou um pouquinho mais fáceis. Eu tenho algumas técnicas, mas talvez sirva, talvez mais para mim. Bem, primeira coisa, eu sempre procuro ver as coisas positivas nas coisas que eu faço, ainda que Entendi. sejam coisas muito chatas, Uhum. né? Às vezes, lá atrás, eu ficava pensando assim, nossa, essa tarefa aqui é chata, hein? Mas, se um dia eu chegar a abrir um negócio meu próprio, isso que eu estou fazendo agora, ele vai ser útil lá na frente. E agora estou tendo a oportunidade de ser pago, receber um salário, para aprender uma coisa que pode ser útil lá na frente quando eu for, por exemplo, um empreendedor. Entendi. Isso é como aquele negócio do copo meio cheio e meio vazio, né? Depende tudo de como você encara cada situação, de Sim. forma negativa ou positiva. Você pode encarar cada situação e toda situação dessas duas formas, negativamente ou positivamente, né?
O que que eu aprendo com isso? E aprendendo isso, o que que eu posso fazer, né? Como é que eu tiro Uhum, proveito disso? Às uhum, vezes é uma possibilidade de você conseguir um salário melhor, né? Pô, o cara é empenhado, o cara é dedicado, o cara aprende. Hoje ele tem um certo conhecimento, amanhã ele tem mais conhecimento, consequentemente ele consegue performar melhor, né? E performando melhor, ele tem mais chances de subir na carreira, né? uhum. Então, são essas técnicas. Mas e você, Nelson? Tem alguma técnica de ouro? Ah, assim, eu tento facilitar o meu dia a dia, entendeu? Tem algumas coisas que eu não gosto de fazer, entendeu? Mas eu criei um método. Uma coisa que é a coisa, assim, já vi em outros livros, né? Que primeira coisa que eu faço no dia é escrever tudo que eu tenho que fazer no trabalho. E às vezes eu escrevo isso no dia anterior. Isso é Aí bom, hein, eu, Nelson? aí Isso eu é tenho bom. eu tenho a tranquilidade de que eu não estou esquecendo nada. Eu tenho a tranquilidade que eu tenho uma sequência de fazer. E, assim, ao longo dos anos, se eu não fizer isso, eu me sinto mal, eu perco totalmente a produtividade, Sim, né? É mais ou menos igual escovar o dente. Se você não escovar o dente de manhã, você sente mal e sente que tem alguma coisa errada, tá? sim, É sim. outra coisa que, É. por incrível que pareça, quando eu era jovem eu não conseguia, era arrumar a cama. Hum. Arrumar a cama para mim era. Hoje eu arrumo a cama e se eu não arrumar a cama eu me sinto mal. Eu não É, consigo, sabe? E aí já sim, virou sim. natural e aquilo lá não é um fardo para mim. É, virou Então um eu hábito para busco você, fazer né? isso, né? E infelizmente às vezes até incomoda quando outras pessoas não fazem o mesmo. Mas só que cada um. É, Então criar essas facilidades pequenininhas, né? De não dificultar. você tocou num ponto que eu acho importante. Eu pratico isso há muito tempo, que é organizar a sua agenda. Exatamente. Talvez eu Isso é tenha aprendido fundamental. com você, porque lá atrás você usava uma agenda de papel, né, um caderninho, capa de couro, cheio de E folhas. Talvez sim. ao ver isso, eu falei, pô, eu acho legal essa técnica. E hoje eu coloco tudo na agenda eletrônica, né? A programação hora a hora do dia seguinte, o que que eu tenho que fazer. E mais, é, eu procuro colocar as coisas mais difíceis, as coisas mais chatas, nas primeiras horas da manhã, Entendi. por dois motivos. Primeiro, eu tenho mais gás de manhã, eu tenho mais Entendi. motivação de manhã, né? Tá mais energizado de manhã. Energia, porque a energia ao longo do dia vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai A sua força diminuindo. de vontade também vai diminuindo ao longo do dia, mas de manhã está É, cheio, é como se fosse um combustível cheio, um tanque cheio. Ao longo do dia ele vai diminuindo. E segunda coisa é que, ao fazer aquilo que é difícil, chato de manhã, você se sente super bem. Você se sente tá. super motivado. Por quê? Fala, caramba, eu consegui fazer aquela tarefa. Agora o resto é mais fácil, entendeu? Aí você fica motivado para fazer o restante. Sabe que eu não sou tão detalhista quanto você, eu não coloco por hora e não coloco por nível de complexidade ou prioridade, né? Eu coloco tudo, mas eu não posso esquecer dessas coisas, mas o que mais me dá prazer, né? É mais ou menos naquela linha do livro do Poder do Hábito, é quando eu risco alguma coisa. Ah, Tá? isso é legal, hein, Nelson? Então, eu tenho muita inércia de manhã. Eu não sou um cara da manhã. Eu começo a acelerar. Então, no início, até empurrar o carro, ele tem muito esforço. Aí depois vai pegando velocidade e ele vai funcionando melhor. E às vezes eu funciono mais à tarde e à noite. Ok, Tá? cada um tem Cada sua. um tem um hábito. Mas assim, Sim, às vezes eu faço um negócio, mesmo que eu faça, não tinha anotado, eu pego e anoto e risco depois. Porque quando eu vejo tudo riscado, eu fico feliz. Falo assim, nossa, hoje foi um dia produtivo. Então é, um processo mental meu que eu preciso me sentir produtivo. E o produtivo é quando eu risco as coisas. Por isso que eu não coloco eletrônico, eu coloco no papel, né? é. E Então, isso Nelson, daí, para mim, só para é aproveitar. diferente. É, eu também faço isso. Eu também faço isso e me dá exatamente a mesma sensação. Você olha a agenda com todas as tarefas cumpridas, ou na metade da tarde, falei, nossa, eu já consegui cumprir o que eu tinha planejado.
E aí você se motiva mais ainda a terminar o restante. É. Agora, na agenda eletrônica, eu não risco, mas eu pinto de cor diferente. Então, no começo do Hum. dia, está tudo vermelho. Todas as tarefas Ixi, vermelhas. Aí eu cara. falei, caraca, tem bastante coisa aqui, Ixi. hein? Aí você vai fazendo um, e aí você pinta de cor verde. Depois de mais algum tempo, você pinta o segundo de cor verde. Aí você vê que, nossa, o verde está aumentando, né? Que legal, Tá, maravilha. entendi, entendi, Chega no entendi. começo da tarde, nossa, já passou da metade, eu consegui fazer quase tudo. Aliás, acho que eu consegui antecipar um aqui. Que maravilha, fantástico. Entendi. E aí você vê que o vermelho, ele dá lugar ao verde, entendeu? E Uhum. isso realmente dá uma motivação, aquela sensação, cara, você está assim, primeiro, cumprindo, comprometido para você mesmo. É um compromisso para Exatamente. contigo mesmo. É como Segundo, se... aquela sensação de que eu estou finalizando, né, uma missão, eu estou atingindo minha meta do dia. E isso te dá uma sensação muito boa. E são essas sensações que o autor muitas vezes fala no livro. Essa sensação Sim. positiva, de motivação, de alegria, de euforia, ele vem desses detalhes, né? Mas você vê que até agora a gente não fez nada, não falou nada assim, coisa super difícil. É você meio que organizar e controlar suas tarefas e indicar se você fez ou não fez. Só isso por enquanto, né? E isso já te dá assim, uma energia adicional para você encarar o restante do dia, ou até mesmo as tarefas que você tem à noite. Eu É, acho isso exatamente. muito legal. É uma briga da gente com a gente mesmo, né? E, no começo, é uma briga, por quê? Porque isso tem que virar hábito. E aí É, o ele não está livro, ele traz... incorporado na gente, né? É, É, e aí o livro, ele traz um negócio, a regra dos 20 segundos, que eu achei muito interessante. Tem muitos livros que falam sobre o hábito, né? sim, Inclusive, O Poder do Hábito é um livro muito famoso. sim, com Mas certeza. nesse livro, o jeito Harvard de ser feliz, ele fala da regra dos 20 segundos. E eu Uhum. achei simples e bacana, eu acho bem, bem prático, que diz o seguinte: se você quiser afastar um certo hábito, mantenha ele longe o suficiente a estar 20 segundos ou mais do seu início. Por exemplo, eu quero tirar o hábito de ficar assistindo televisão à noite na cama. Tá? Então, deixa o controle remoto na sala e não no quarto. Porque aí, se você tiver que assistir, você vai ter que sair da cama, que já é uma Uhum. dificuldade. No frio ainda, pior. Você vai ter que ir até a sala. Bem, até aí já passou 20 segundos. Então, você vai desistir. Entendeu? Por outro lado, se você quiser adquirir um novo hábito, né? Criar um novo hábito, e aqui a gente está falando de talvez muitos pequenos hábitos que os jovens vão ter que começar a pensar e depois decidir que não, isso aqui acho que eu vou tentar, né, incorporar. Da mesma forma, a regra do 25 diz o seguinte: se você quiser, por exemplo, começar a fazer caminhadas de manhã, Hum. né, deixa o tênis do lado da cama, com a meia posta, né? E as camisetas e o calção Do do lado. lado da cama. De forma que você comece a praticar esse hábito em menos de 20 segundos. Né? Então, aquilo que você quer afastar, hábitos que você quer afastar, deixe longe ou de forma que demore 20 segundos ou mais. Aquele que você quer adquirir, deixe muito próximo de você para que você possa imediatamente começar a praticar. Uhum. Né? Aproveitando que a gente está falando de hábito, o poder do hábito, ele fala das recompensas, né? Recompensa, eu acho que ele é a cereja do bolo. Você acha que sempre recompensa é difícil. Quando você citou o exemplo da agenda, a recompensa nossa, ou uma das, é que você está vendo o vermelho dando lugar ao verde, Sim, né? você está evoluindo, você está fazendo É, as suas atividades. isso, você está evoluindo, né? Essa é uma sensação boa, sabe? Por exemplo, na caminhada,
né? Você pode deixar na agenda uma programação, dia a dia, né? E toda vez que você consegue fazer deixa lá marcado. Ou num papelzinho mesmo, do lado da cabeceira, dia 1 fechado, dia 2 fechado. Terceiro dia, falei, cara, você está com uma certa dificuldade, mas ao ver que você fez 2 dias anteriores, cara, você vai, não, eu não posso desistir agora. Então você tende a continuar na medida em que você marca, você registra, vamos dizer, os hábitos realizados, né? Assim como a agenda, tarefas cumpridas. Pô, eu não posso parar aqui agora, né? Cheguei até metade, deixa eu continuar, né? Então, quanto mais você continua, mais você facilita, né, a criar esse novo hábito. Então, essa regra dos 20 segundos eu acho que é legal por isso. Ele é Exatamente. prático, simples, Com certeza, é prático, simples e funciona. Acho que esse que é o ponto, né? A gente funciona. criar. Mas aí o jovem, né? Acho que ele tem que se conscientizar disso, que aquilo lá está sendo positivo e alguns hábitos negativos não estão ajudando ele a chegar naquilo que ele quer, né? Acho que ele tem que ter consciência disso e se orientar para seguir essas linhas, que senão ele vai continuar tudo do jeito que está. Hábito ruim, preguiça para fazer as coisas, pouca iniciativa. Acho que esse que é o ponto, né? Acho que a pessoa entender que também depende dele e ele também tem que ter uma orientação mental, vencer as preguiças mentais, orientações mentais, para ele entrar no trilho e ir para frente e É, sentir um pouquinho melhor, né? Nelson, esse é outro ponto importante. Esse é um ponto, talvez seja um ponto basilar, que é o Uhum, seguinte: o que vai motivar o jovem a mudar alguma coisa na sua vida, uhum, né? O que vai motivar? Essa motivação mãe tem que estar bem claro para o jovem, né? Bem, se o jovem se sentir feliz, muito feliz como está hoje, dificilmente ele vai mudar, uhum. né? Mas a gente está falando para aqueles jovens que chega na segunda-feira e fala, putz, tem que encarar aquele trabalho, pô, que saco, tem que fazer aqueles relatórios. Nossa, eu estou com Exatamente. umas metas aqui difíceis de serem atingidas. Nossa, Uhum. eu já sofri o cliente não está me atendendo, né? O cliente não quer marcar uma reunião, ele diz que, pô, precisa de desconto a mais e já estou no meu limite, sabe? A gente está falando de jovens que estão encarando exatamente esse tipo de situação, né? E, consequentemente, eles estão incomodados com essa situação, estão preocupados com essa situação. É para esses jovens que a gente está falando, né? Exatamente. Né? Exatamente. Acho que exatamente. Então, Com e a certeza. motivação para eles poderia ser, falar, olha, eu preciso mudar um pouco o jogo, né? Eu preciso performar melhor, né? E para performar melhor, né? O que o autor e o que a gente está trazendo, de acordo com as nossas experiências, cara, encare positivamente, né? Apesar das dificuldades, veja alguns aspectos positivos e se apoie neles para que o dia se torne um pouco melhor, apesar daquelas dificuldades enormes que não vão que estão lá para ser enfrentadas, né? Ninguém vai tirar aquilo lá, a não ser você mesmo. Só que você pode encarar de duas formas, negativamente e positivamente. Um pouco mais motivado, um pouco menos motivado, um pouco mais feliz ou um pouco mais triste, É, né? exatamente. Acho que o problema é que a gente está na época das comparações, né? Na época das comparações que vêm das mídias sociais, das redes sociais, e a gente acha que tudo que vem das redes sociais são positivas, as pessoas são felizes e eu não sou, né? Então acho que a gente vive vendo padrões negativos na nossa realidade se comparada com os dos outros. Mas esse eu acho que é um grande desafio da gente ver o padrão positivo, né? Com Padrão certeza. positivo é a gente conseguir ver, como você comentou, coisas positivas mesmo no cenário negativo, Sim. tá? É, Isso daí tem, às vezes a rotina é legal, mas a gente vê a rotina como sendo ruim.
Às sim. vezes as coisas estarem estáveis a gente vê como ruim, mas às vezes é bom, tá? Então, acho que a gente vê o lado bom, mesmo nas situações difíceis, esse seria a grande mágica para a gente programar o nosso cérebro e aí tá sentindo minimamente tranquilo, feliz, né? Isso daí não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Não é muito Não, fácil. não é muito fácil, mesmo porque, assim, é difícil para um jovem, eu acho, entender o que a gente está falando e algumas coisas que a gente esteja falando. Ah, encare positivamente. Tá, ele está meio É um discurso ferrado fácil esse, lá. né? É, discurso fácil. Eu lembro da época da minha faculdade, né? A gente teve que ralar bastante lá. É, é, estudar muito, era difícil, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muita Provas, relatórios, muita exigência, tá? exigência, tudo. Claro. Se naquela época alguém tivesse me passado, ou se eu tivesse tido a possibilidade de assistir um vídeo como esse que a gente está criando, talvez eu Uhum. tivesse uma visão um pouco diferente e talvez fosse um pouco mais feliz. Entendi. Eu só consegui ver o benefício daquela época depois que eu saí, né? Porque lá eu aprendi que, e aí é uma forma de aprender, encarar positivamente algumas coisas. O fato de você ter ralado muito lá, eu virei um cara um pouco mais cascudo, sabe? Uhum. É um pouco mais resiliente. Resiliente, um pouquinho mais, aguenta a Sim, pressão, né? Isso é aguenta a bom. pressão, aguenta a porrada, porque o mundo aí fora é porrada, é É só isso. pressão, Basicamente né? é isso. Né? E eu acho que a pressão hoje é diferente de pressão há 20, 30 anos atrás. A pressão hoje é maior, Eu acho que né? é maior. Hoje é pior. Por Então, isso que hoje tem é muita gente pior. com ansiedade, depressão, burnout. A pressão realmente está muito grande. Se o Sim, cara não conseguir ver esses aspectos positivos, ele vai sucumbir e vai ter problemas de saúde. com certeza. E não é um ou outro, né, jovem, com essa Uhum, dificuldade ou com essa problemas assim de até mesmo assim meio psicológicos, né, de uhum, comportamentais. uhum. Tem dados mostrando que o crescimento é explosivo, tem sido explosivo, né? Mas eu acho que é importante, assim, cara, não é fácil encontrar a forma positiva de encarar as coisas, mas sempre tem, sempre Tá. tem. Nas nossas experiências, se a gente fizer um resgate de todas as situações, sempre teve um ou mais aspectos positivos. Sempre Sempre tem. teve, Sempre né? tem um aspecto positivo. Sempre tem Né? um aspecto Por positivo. mais, por mais, por pior que seja a situação, sempre tem, né? Ainda que seja, cara, eu estou aprendendo a não fazer as coisas, de como não fazer as coisas, né? É um Exatamente. aprendizado, né? O próprio Thomas Edison, né, ao chegar até a forma da lâmpada final, ele aprendeu a ver assim, aprendeu assim de N, várias formas de não fazer as coisas. Então, da mesma forma, é assim que a gente aprende também, né? É, É, exatamente. O Thomas Edison, ele teve várias patentes. Se não me engano, centenas, talvez até mais de 1.000. E só uma vingou, tá? Acho que esse é um ponto, né? O Elvis Presley, eu estava vendo um post ontem, né, no TikTok, que falou assim que o Elvis, ele gravou mais de 700 músicas. Só 50 fizeram sucesso, né? nossa, então, Acho que a gente acho que ter um pouquinho de conhecimento da dinâmica, né, e ver que você tem pelo menos um aspecto positivo, faz com que você veja que as coisas estão evoluindo, né? É, a gente não vai acertar de primeiro. Por exemplo, se eu é um empreendedor de uma startup, a gente sabe que os caras que fazem startup, no mínimo, falham 7 vezes, no mínimo, tá? sim, Então, você fala, pô, se eu não morri até agora, significa que eu já saí da fase de mortalidade infantil da startup, né? sim, Aí tem um caso, assim, caso não, uma brincadeira que o pessoal fala assim, né? Tinha um cara
mediano, normal, mas que ele queria namorar a menina mais bonita da sala de aula, né? Aquela Hum, lá. Aí ele perguntou para ela, qual que é a chance de você gostar de mim ou namorar comigo? Eu falei assim, olha, 99% de chance de eu não querer hum, fazer nada, nem olhar na sua cara. Ele falou, então agora estou feliz, pelo menos eu tenho 1% de chance. exatamente, Depende da exatamente. perspectiva, né? Exatamente, encarar positivamente, ter uma É, chance, né? então o cara saiu É, feliz da vida, né? Então é uma paródia, né, de como a gente encara, sim, né? Não que isso e, vai acontecer se ser um cara meio sem noção das coisas, né? Mas sempre tem alguma coisa boa, né? E a gente tem sempre que tem. enxergar essa coisa boa, né? E eu acho que isso é um treino também, sabe? É um treino. De como identificar a coisa boa em uma situação assim quase perdida, né? Muito difícil. Isso é um treino, né? Não é de Uhum. um dia para o outro que você vai aprender essa técnica. Não, não. É, é, talvez, talvez isso seja talvez um assunto de um outro vídeo nosso, Nelson, né? Uhum. Como identificar as coisas positivas, apesar da coisa, a coisa estar assim, um cocô, né? Não, Então, esse daí é um exercício de otimismo, de resiliência, que faz com que, às vezes, pessoas que não tenham essa mesma visão achem que a gente, ou as pessoas que são otimistas, elas sejam sem noção, sejam tolas, né? Que elas estão se apegando às coisas, mas não existe assim. Coisa mais forte do que esse pensamento positivo que traz a perseverança, que traz a persistência, que traz a obstinação nas coisas, né? sim, sem Isso daí dúvida. Eu acho que é uma força motriz muito grande isso, eu acho que né? talvez a gente fazer um vídeo só para falar como treinar o cérebro para ver padrões positivos, né? Talvez eu Sim, falar de como eu vejo as frustrações de alunos, principalmente na área profissional, e depois eles se recuperarem, né? Eles terem outras perspectivas, né? Mas acho que nesse sentido, né? Uma outra coisa que é complementar, né? Além do otimismo, né, e de você ver esses padrões de encaixe, né? Tem vários padrões de encaixe e eu acho que tem um pouquinho de divino nesse negócio do encaixe, né, Suzuki? Que a gente não enxerga. Isso daí já entra para um lado um pouquinho mais holístico, talvez, espiritual, de que a gente sempre vai estar suportado, né? hum, Existe uma lógica divina em torno desses encaixes, tá? Não sei se eu treinei a minha mente, mas isso sempre aconteceu comigo de uma forma ou de outra, né? Na hora H a gente consegue resolver um problema, mas desde que a gente faça a nossa parte. Senão, uhum, sim, do nada não vai aparecer, tá? Mas isso daí exatamente. acho que acontece. Isso daí o otimismo ele tá conectado com a gratidão, né? De você tá não só enxergando as coisas boas, mas reconhecendo que você já tem muitas coisas boas, né? A gente Sim, já tem muitas coisas boas. Eu tô reclamando, meu carro quebra sempre, tô com vazamento aqui no teto, eu não consigo estágio. Se o carro quebra, significa que você tem um carro, né? Se você tem um sim, vazamento no teto, significa que você tem uma casa. Se você não está conseguindo estágio, significa que você está estudando. Quantas pessoas no mundo não têm isso? pois é. Não que isso vai te deixar satisfeito, não vou fazer nada, mas agradecer um pouco que a gente tem, eventualmente, mas falar, pô, obrigado por ter conseguido parte do meu mérito, mas também eu tive ajuda de outros, né? Ou às vezes até algumas bênçãos adicionais, né? Mas a gente também ter essa gratidão, né? Não sei se você tem É, esse tipo de pensamento ou tem alguma não, rotina totalmente. nesse sentido. Totalmente, viu, Nelson? Totalmente. Isso ajuda. O autor, de novo, né? Ele toca nesse ponto da gratidão, né? Né? É, porque toda vez, sei lá, se a gente fizer um pequeno exercício aqui de tentar lembrar de algumas pessoas que eram muito gratas e tentar lembrar
como é que é o ambiente em torno dessa pessoa e de que forma essa pessoa afeta as outras que estão na sua vizinhança, você vai perceber que essas pessoas traziam, sim, tornavam o ambiente mais agradável, mais sereno, um ambiente mais construtivo, né? E tudo isso contribui para que você possa trabalhar melhor, estudar melhor, viver melhor, né? Então, a gratidão, ele não só afeta a nossa vida empresarial, como empregados ou como empregadores, mas como estudantes, como esportistas, né? Como adolescentes, ou para a vida de uma forma geral. Então, assim, eu acho que a gratidão, e como é que a gente poderia praticar a gratidão, né? Até que isso vire um certo hábito, todas as noites, deixa na cabeceira lá um papelzinho em branco, né? Parte dela com a lista que você tem que fazer amanhã, né? Lembrando da lista de atividades, mas na primeira parte, a lista de gratidão. Hoje eu agradeço por motivo de, escreve lá, por motivo disso, daquilo. Ah, um colega me pagou o almoço, estou grato por isso. Ah, eu estou grato porque a copeira me ajudou a fazer um café diferente hoje. Uhum, Detalhes pequenos, não uhum, importa, não precisa ser uma gratidão enorme, né? Aqueles pequenos detalhes do dia a dia, escreva isso. E ao escrever isso, você está se incorporando um pouco dessa gratidão em você mesmo, né? E a cada dia que passa, vai ficando cada vez mais forte e você vai incorporando e daqui a pouco você vai estar manifestando também essa gratidão, né? E aí você vai se tornar uma pessoa cada vez mais aquele certo imã agradável que traz serenidade, que torna o ambiente melhor, mais criativo, mais construtivo, né? Então, eu acho que você tocou num tema também bastante importante. Nelson, Essa gratidão, né? Cada um tem um jeito, né? sim, cada Cada um um tem tem um um jeito. jeito, uma forma. Uns fazem uma oração, outros agradecem as pessoas, outro agradece a Deus. Acho que Sim, sempre agradecer daquilo que a gente tem de uma forma genuína, né? E reconhecer que somos privilegiados, apesar de vários problemas, às vezes enormes que a gente tem, mas que as coisas estão acontecendo bem ou mal. E isso daí acho que gera energias positivas, né? A gente vibra de uma forma positiva, né? Naquela linha, né? A gente tem que sorrir, mesmo que seja um sorriso triste, né? A pior tristeza é não poder sorrir, né? verdade. Tem um poema falando isso. Então, a gente está grato e está efetivamente buscando essas energias positivas, né? Um círculo de influência positiva, né? É, Sim, e ser luz onde às vezes tem escuridão, né? E exatamente. propagar isso daí, né? Mas só Exato. que a gente não tem energia positiva infinita, né? Isso Sim, daí, isso é o nós, desafio. É o sim, desafio, né? exatamente, Nelson. Nelson, eu acho que o nosso tempo já está praticamente estourando. Acabado, né? Nossa, Verdade. foi assim, meia hora, mais de meia hora, legal, porque a gente abordou alguns temas, a gente poderia explorar mais outros temas, a gente tinha Dá para bastante ficar em um mais só conteúdo. durante 30 minutos. Exatamente, dá. Mas, infelizmente, Tá chegamos bom. ao fim desse primeiro vídeo. É, o próximo tema, Nelson, eu acho que pode ser esse, né, de como identificar, como encarar positivamente, como identificar positividade nas situações, né? Entendi. Uhum. Eu acho que é um tema bastante interessante e ele complementa com isso, eu acho. Tá bom. Vamos sim. Vamos ver qual Então vai ser assim, o feedback, como a gente vai ter, como as coisas vão ficar e a gente aprofunda mais em alguma coisa e complementa essa visão. Tá ótimo. é. Então, só para Perfeito. finalizar, Nelson, queria aqui pedir pro o nosso
ao nosso amigo que está assistindo o vídeo, né? Esse vídeo Nossos aqui. ouvintes, né? Primeiro, agradecer se você chegou até aqui assistindo esse conteúdo, Exatamente, né? exatamente. Isso é importante. É que Foram foi 40 interessante. minutos, 40 minutos não é pouco tempo, a gente sabe disso. Mas espero que, se chegou até aqui, espero que tenha gostado. E se gostou, pô, dá uma curtida lá, segue a gente, porque certamente a gente vai ter mais conteúdo, né, Nelson? Eu acho que o importante, além de curtir mas falar sobre quais são seus anseios, quais os pontos que gostaria de aprofundar, quais os questionamentos, quais Maravilha. situações gostaria de ter algum tipo de orientação ou de exemplificação para a gente atender ou ser mais interessante para o pessoal. Acho que quanto mais interação a gente tiver, melhor. Com certeza, Nelson. Boa dica. Então fica aí a dica aí final do Nelson. Bem, até o próximo vídeo, então. Então, até mais. Beleza. Falou, Nelson. Valeu. Falou. Até mais.